Boa tarde, meus queridos amigos, que a paz esteja com todos vocês. No ano de 1857, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é exatamente este livro que eu estou mostrando aqui para vocês, principalmente para aqueles que porventura ainda não o conheçam. O Livro dos Espíritos é a obra fundamental da doutrina espírita. Mas, no ano de 1859, aproximadamente 2 anos depois, ele publicou um outro livro, um pequeno livro, livretinho, chamado O que é o Espiritismo. É um livro fascinante, mas eu gostaria de apresentar para vocês um conceito que Allan Kardec apresenta neste pequeno livreto chamado O que é o Espiritismo. E que é muito, muito importante e, ao mesmo tempo, muito esclarecedor. Então, lá, logo no preâmbulo, no prefácio, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vejam só. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele explica logo em seguida dizendo que, como ciência, é o Espiritismo como ciência, pelo fato de que estuda as relações entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos. E como doutrina filosófica, no sentido de que não apenas estuda estas relações, mas também se interessa pelas consequências morais das relações entre nós e os espíritos. Portanto, vai dizer Allan Kardec que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Alguns estudiosos, muitas vezes, se referem de uma maneira um pouco diferente. Eles dizem o seguinte, que o Espiritismo é uma filosofia com embasamento científico e que tem consequências morais. São outras palavras para dizerem a mesma coisa. Mas vejam só, se o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia ao mesmo tempo, por certo, deve partir ou se basear em alguns princípios básicos, fundamentais, elementares. Porque qualquer ciência, qualquer filosofia, parte de alguns princípios básicos. Bem, princípio nós poderíamos traduzir, se a gente consultasse um dicionário, você vai ver que princípio tem vários significados diferentes, mas o que nos interessa é o seguinte: princípio pode ser compreendido como aquilo que está na base de alguma coisa, aquilo que é a raiz de alguma coisa. Portanto, um princípio é aquilo que serve de base para um conjunto de conhecimentos ou filosofia. Bem, quais são, então, sendo o Espiritismo uma ciência e filosofia e, portanto, possui alguns princípios elementares, quais são eles? Antes disso, deixa eu alertar ainda para um pequeno detalhe importante. Princípios são base para um conjunto de conhecimentos, e isto quer dizer o seguinte, que se a gente retirar estes princípios, se a gente excluir estes princípios, toda a doutrina que se baseia neles passa a não ter mais sentido. É mais ou menos como a base de um edifício. A base serve de sustentação para a construção de todo o edifício. Se você retirar a base dali de baixo, o que acontece com o edifício? Ele desmorona. Bem, os princípios fundamentais da doutrina espírita são 5. E o primeiro de todos, o mais importante, o mais fundamental, se a gente puder dizer assim, é a existência de Deus. Portanto, a doutrina dos espíritos parte da premissa fundamental da existência de Deus.
para explicar um pouco mais e não deixar nenhuma dúvida. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Se a existência de Deus é um princípio fundamental da doutrina espírita, significa que, se Deus não existisse, tudo aquilo que os espíritos ensinaram não faria nenhum sentido. Compreendem o que eu quero dizer? Portanto, é um princípio básico sem o qual a doutrina dos espíritos não existe. A existência de Deus é princípio elementar de todas as religiões. Nenhuma religião existe, filosoficamente falando, se não parte desta ideia. Mas a diferença é a maneira como os espíritos apresentam e falam de Deus. Aí há diferenças realmente significativas. Porque a doutrina dos espíritos nos apresenta Deus de uma maneira desmaterializada. A grande maioria das religiões nos fala de um Deus antropomórfico, um Deus muito semelhante a nós, um homem. Inclusive, carregando as mesmas paixões e até defeitos. Porque Deus, segundo boa parte das religiões, é capaz de ficar irado, é capaz de ficar magoado, é um Deus capaz de mudar de ideia a qualquer momento, é um Deus capaz de quebrar regras e assim por diante. Mas o Deus que a doutrina dos espíritos nos apresenta é essencialmente diferente. A começar pela questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Porque a pergunta número 1 é a pergunta mais famosa, é que todos conhecem, é: que é Deus? Que é Deus? Que pergunta interessante. Ele pergunta aos espíritos superiores que auxiliaram, que coordenaram a codificação espírita: que é Deus? Percebem como é feita a pergunta? Não é um quem é Deus? Porque um quem é Deus trata-se de alguém, uma pessoa. Quem? Mas não é esta a pergunta é o que é? O que é? Então a própria pergunta já está esperando uma resposta diferente do tradicional. Não é verdade? E a resposta dos espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam só, a resposta apresenta Deus como uma inteligência, não como uma pessoa. Está fazendo, portanto, a doutrina dos espíritos é o que? Desconstruir as nossas ideias equivocadas a respeito de Deus. Aquele senhor barbado que está te espiando tudo o que você faz no banheiro, do trabalho ou de casa, enfim, não interessa onde, não é este. É a inteligência suprema criadora do universo e de tudo o que a gente puder imaginar. Vai além a doutrina dos espíritos, porque não só fala da existência de Deus, como vai também às questões relacionadas à prova da sua existência. E lá na questão número 4, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: mas onde que eu posso encontrar a prova da existência de Deus? Me prova. E os espíritos disseram para ele: ora, é fácil. Não está escrito assim lá, mas eu estou dizendo para vocês. Eles disseram assim: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Portanto, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a razão vos dirá. Basta que você olhe para fora, analise e observe a natureza que nos cerca, o céu que nos cobre durante os dias e as noites, os astros que circulam, a lua, o sol, o universo que existe, isso é um fato. Sabemos que isto não foi criado pelo homem.
Sabemos que nós não somos capazes de criar isso, mas existe. Deve ter saído de algum lugar. Alguém criou, alguma coisa criou, e o Criador de tudo é Deus. Olhem só, é lógico que a resposta dos Espíritos não é a única pergunta nem resposta sobre este assunto, mas é lógico que a resposta dos Espíritos nos chama à razão. Porque não há como provar a existência de Deus por meios materiais. A nossa ciência é extremamente limitada para isso. Nenhum cientista pode dizer para mim, para você, Deus existe. Deus não existe. Porque simplesmente a ciência não tem capacidade para dar esta resposta. Portanto, no nível de evolução espiritual em que nós estamos, a resposta só pode ser dada pelo raciocínio, pela lógica. Mas, talvez o mais importante de tudo, neste primeiro capítulo do livro, é quando Allan Kardec fala sobre os atributos da divindade. Porque se Deus não é aquele ser barbudo que a gente estava acostumado a ver e pensar, é um ser imaterial, mas que possui algumas características que são importantes. Então vai dizer Allan Kardec na questão número 13, que Deus é eterno. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no que significa eternidade? Eternidade é muito tempo. Pior do que isso, eternidade é algo que não tem fim. Mas fica mais complicado, sabe por quê? Porque eterno é algo que não teve nem começo. Você consegue imaginar algo que não teve começo? Eu também não. Mas é aquilo que os Espíritos ensinam, Deus é eterno. Como se isso não bastasse, vai dizer Allan Kardec que ele é eterno, e ele é imaterial. É imaterial. Ele não é feito de matéria. Porque eu sou, aqui ó, nosso corpo, matéria. Esse púlpito, matéria. Deus é imaterial. Se você me perguntar como é que é, também não sei. Mas ele é imaterial e ele é imutável, justamente porque não está sujeito às transformações da matéria. Ele é imutável. Aqui é muito bom. Ele é imutável, significa que não muda. Não muda seu humor, não muda a sua paciência, não muda a sua misericórdia, não muda a sua justiça, não muda. Então Deus, há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na terra, era de um jeito. 2000 anos se passaram, ele continua do mesmo jeito. E mais 2000 anos vão se passar e Deus será o mesmo. E a terra vai acabar daqui a 4 bilhões de anos. E Deus será o mesmo. Então, aquela maldadezinha que você fez não é capaz de magoar Deus. Sinto muito. Sei que você fica rebelde achando que ele vai se ofender. Não vai. Não o afeta. Ele não está sujeito a essas mudanças. Compreende? Portanto, as suas leis e a sua justiça também não estão sujeitas a estas mudanças. E Deus é único. E Deus é onipotente. E Deus é soberanamente justo e bom. Aqui eu sempre gosto de frisar toda vez que eu falo sobre os atributos da divindade. Ele é justo e ele é bom. Alguém, então, já sentiu alguma vez na vida uma pedra nos rins? Ninguém? Não, gente? Já? Tem uns balançando a cabeça aí. Então, é bom? Gente, é bom? Como que não? É bom sim, quer ver? Deus é justo e é bom. Soberanamente justo e bom.
então as minhas aflições, aquelas que eu não provoco por conta própria, por óbvio, mas as minhas aflições, meus sofrimentos, aquela pedrinha no rim, aquela dorzinha de cabeça que nunca te abandona e assim por diante, é justa e é boa, porque o resultado esperado com aquilo deve ser bom, pois ele é bom. Portanto, Deus jamais pune seus filhos. Deus educa os seus filhos, educa para a eternidade, educa para a plena felicidade. E muitas vezes, no processo de educação, precisa um puxãozinho de orelha aqui, um outro puxãozinho de orelha ali, que no nosso caso são as pedrinhas nos rins, aquela pedrinha lá na vesícula e assim por diante. Faz parte, e é bom, e é justo. Muito bem, mas existe ainda um outro princípio que é fundamental para a doutrina dos espíritos, que é a imortalidade da alma. A existência e a imortalidade da alma. Em outras palavras, existe alguma coisa em mim que sobrevive após a morte. Isso é princípio elementar de todas as religiões e também da doutrina espírita. A diferença fundamental é que todas as religiões sempre nos falaram sobre isso, sempre nos ensinaram sobre a existência da alma e a sobrevivência depois da morte. A doutrina dos espíritos vem dar o apoio que faltava às religiões, porque vem provar pelos fatos a existência da alma. Então a existência da alma para nós espíritas não é mais uma possibilidade, não é mais um quem sabe, é uma realidade comprovada pela observação dos fatos. E aqui eu separei uma questão que é bem interessante do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, gente, é formado por 1019 itens. E a grande maioria desses itens é de perguntas e respostas. Perguntas feitas por Allan Kardec, respostas dadas pelos espíritos. É um verdadeiro diálogo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Dentro desse diálogo, existe aqui, por exemplo, a questão número 28. Eu não vou ler a pergunta e a resposta dos espíritos, porque isso me tomaria tempo para explicar para vocês. Mas eu quero ler o comentário de Allan Kardec. Ele diz assim, ó: um fato patente domina todas as hipóteses. Veja, nós estamos falando do espiritismo, que é ciência e é filosofia. Um fato patente domina todas as hipóteses. Quer dizer, depois de observar, ele diz, uma coisa domina. Um fato é inequívoco, que é o seguinte: vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que não depende da matéria. Então, depois de observar os fenômenos que aconteceram à sua época, ele chega à seguinte conclusão: olha, existe matéria. Mas existe algo, um princípio inteligente, que é independente da matéria. A origem, a conexão destas duas coisas me são desconhecidas. A gente não consegue saber exatamente o princípio. Como tudo começou. Como Deus criou o Espírito. Isso não está ainda ao nosso alcance. Como Deus criou a matéria não está no nosso alcance. É isso que ele está dizendo. Por enquanto não está dando. Mas existe. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre espírito e matéria, se a inteligência possui existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, ou se é uma emanação da divindade, não sabemos. Mas elas se mostram distintas. Daí que as consideramos como os dois princípios elementares do universo. E acima de tudo isso, nós vemos uma inteligência que domina todas as outras, as governa, as dirige e se distingue por atributos essenciais. A essa inteligência é que chamamos
Deus. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. É que o tempo é curto, senão eu ia convencer vocês de que eu ia passar frase por frase. Mas vejam só. Então ele está mostrando o seguinte: há dois elementos que constituem a base de tudo que existe no universo: é espírito e matéria. E acima de tudo isso, Deus. Essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. De repente, você procura a filosofia budista e ela vai dar outro nome. De repente, você vai procurar alguma outra religião oriental que vai dar outro nome. Mas aí já é questão de nome. O fato é que há uma inteligência acima de tudo e nós a chamamos de Deus. Muito bem. O terceiro princípio fundamental é a possibilidade de comunicação com os espíritos. Porque, na realidade, o espírito nada mais é do que a alma dos homens que viveram na Terra. E o que é a alma, você se pergunta, é o espírito. Então, o que é o espírito? É a alma. A alma é o espírito. O que nos diferencia? Nós somos espíritos. Todos nós aqui somos espíritos, neste momento, encarnados. Nós estamos aqui vestidos um corpo de carne, somos os encarnados. Estamos aqui cercados, dizem aqueles que vêm, eu não vejo nada, estou sossegado, mas dizem os que vêm, que nós estamos aqui sempre muito frequentados. Quem é que está sentado sozinho aí? Numa cadeira? Aqui, Francisco, seu Arthur, a Ana está sentada. Eles juram que estão sozinhos. Que mentira. Vocês também não estão. Nós não estamos sós. Porque na realidade, somos todos espíritos e que neste momento estamos em dimensões diferentes de vibração. Por isso nós não os vemos. Eles nos veem. E estão ao nosso lado. Nos cercam o tempo todo. Ora, então, o papai, a mamãe e a avó que já desencarnaram, aquele parente querido que já foi amigo, amiga, está vivo. Está vivo. Não só está vivo, como se interessa por nós. Eles continuam se interessando por você, pela sua vida, pelas suas escolhas, decisões, pela sua felicidade. Porque Deus não criaria laços de afetividade para serem desfeitos no momento da morte. Portanto, eles estão vivos. E se eles estão vivos, eles pensam. E se eles pensam, eles sentem. E se eles sentem, querem estar juntos. E se querem estar juntos, desejam falar, se comunicar. E eles podem. Muitas vezes é difícil compreender como os espíritos podem se comunicar. É porque nós temos ideias erradas a respeito dos espíritos. Eu estou falando dos desencarnados agora. Nós temos ideias erradas a respeito deles. Porque muitas vezes, quando se pensa espírito, alma, vem a imagem do Gasparzinho. Alguém conhece o desenho do Gasparzinho? Ou aqueles desenhos lá, aquele vapor, aquela coisa indefinida. Não é aquilo. O espírito não é aquilo. O espírito, quando se apresenta, ele se apresenta exatamente como ele era na Terra, porque ele leva consigo, depois da morte, um corpo, o corpo espiritual, que nós chamamos perispírito. Mas a comunicação se dá por intermédio de médiuns. Médium é aquele que está no meio, entre duas realidades, e permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas não é dessa comunicação que eu quero falar. Eu quero falar que estes que foram antes de você, continuam te amando e se interessando por você, se comunicam. Porque a gente se encontra nos sonhos, a gente se abraça, a gente conversa, a gente dialoga, a gente recebe conselhos. Eles nos inspiram, aquela ideia que estava faltando naquele momento difícil, e ela surge como que por encanto,
é a comunicação com os espíritos. Eles estão sempre presentes. Mas um quarto princípio que é fundamental para a doutrina dos espíritos é a reencarnação. Porque Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, é outra que eu vou pegar aqui para vocês, a de 166. Porque olha só, a gente morre, né? Todo mundo vai. Não vai? Vocês estão acordados ainda, gente? Não é? Então, todo mundo vai, né? Estão sabendo que todo mundo vai? Já tem fila e tudo, cada um já está com a sua senha. Sabem disso, né? Ok, todo mundo vai, tá? Vai acostumando com a ideia, que vai, não tem jeito. Tudo bem, dizia o grande orador Haroldo Dutra Dias que morrer é a coisa mais fácil que tem. O difícil é desencarnar. Esse que é o mais difícil, mas isso é conversa para outro dia. Então, nós vamos. E aí você pensa assim, puxa vida, mas eu tenho aquele meu vizinho lá, e eu sou uma pessoa muito caridosa, mas eu vou falar a verdade, não vale um centavo. Não vale um centavo. Meu Deus do céu. E eu tenho outro aqui, que pessoa boa, que pessoa de bem, está pagando todos os pecados, comendo o pão que o diabo amassou. E o outro não vale um centavo, está ali nadando em vida mansa. E aí você fica se perguntando como pode uma coisa dessa. E aí mais do que isso, você se pergunta, mas e quando eles morrerem, como será que vai ser? Um vai para o inferno, outro vai para o céu. Como que é o negócio? Né? Fica todo mundo bonzinho depois que morre? Veja, tudo perguntas que me fazem nos grupos de estudo. Então, olha só. Allan Kardec vai perguntar assim, ó, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida acabar de depurar-se? Como que pode, né? Morreu, não valia um centavo, e agora Deus faz o que com essa criatura? Lança nas chamas do inferno? Claro que não. É seu filho, ele o ama tanto quanto ama a você. Doa isso em você, no seu orgulho, mas é a verdade. É o pior do mundo, é amado por Deus. E sendo filho de Deus, como que faz então para que essa criatura se recupere, termine de se purificar, cresça, alcance plenitude e felicidade? Como? Como que se processa? Então os espíritos responderam. A resposta é bem curtinha, olha só. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, morri. E aí o que acontece? Ainda estou longe de ser um anjo. O que eu preciso? Retornar. Sofro a prova de uma nova existência. Mas para não deixar nenhuma dúvida, ele pergunta ainda de novo, ó, mas como ele realiza essa nova existência? Será por uma transformação como espírito? Às vezes ele se fazia assim de desentendido, tá? Você vai perceber isso no livro. E os espíritos respondem, depurando-se, a alma certamente experimenta transformações, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Então a gente precisa voltar para o corpo, porque como espírito você aprende coisas, você se dá conta das bobagens que fez, dos equívocos que cometeu, das coisas que falou e não devia ter falado, de todas as atrocidades que aprontou, se arrepende, e agora como é que eu faço? Retorna, volta para o corpo, recomeça, é a reencarnação. Mas para não deixar dúvida no que eles estão querendo dizer, ele volta a insistir. Então a alma passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. E os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância. Querem vos manter na ignorância. Temos todos muitas existências. Então, para encerrar, então a alma, depois de ter deixado um corpo, pega outro corpo, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Eles disseram,
evidentemente, a gente volta, pega outro corpo, recomeça a parada. Compreende? A reencarnação é a peça que falta para que a gente confie plenamente na justiça divina. Porque sem a reencarnação, as coisas não se justificam. Porque então aquele teu vizinho que é ótima pessoa, maravilhosa, está comendo pão que o diabo amassou, e o outro está nadando de braçada, e aí você fica pensando, mas isso é injusto? Isso é injusto? Pior do que isso. Vejam só, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu recebi um vídeo do YouTube. Uma menininha de 7 anos de idade, gente. 7 aninhos. Tem umas carinhas que eu conheço já aqui, e eles vão rir de mim porque eles acham que eu tenho um certo trauma com isso. Mas eu vou falar igual. Ó. A menininha tem apenas 7 anos de idade. E então no vídeo, ela está de vestidinho, bem linda. Ela pega um violino na mão e começa a tocar. Ela toca divinamente. E depois eu fui saber dessa menina, aquele violino que está na mão dela vale alguns milhões de dólares, porque é um Stradivarius. Eles confiaram um violino de milhões de dólares nas mãos de uma menininha de 7 anos de idade. E ela toca divinamente. Eu fico pensando, por que eu não toco assim? Eu queria tanto. Para música, eu dirigindo um bitrem é menos perigoso do que eu pegar um violino. Mas eu queria tanto. E muitas pessoas devem olhar e dizer, mas eu também queria. E por que eu não nasci com todo esse talento? Mas às vezes você vê certas imagens na televisão, na internet, ou recebe crianças com fome, na miséria. Mas eu não lembro nunca de alguém perguntar, por que não eu? Por que ele e não eu? Por que não eu no lugar dele? Bem, por quê? O que é que explica essas coisas todas? Onde está a justiça? A única coisa capaz de dar sentido à justiça divina se chama reencarnação. Muito bem, mas há ainda, só para complementar, a reencarnação é necessária, porque ela dá sentido à justiça divina e é necessária para o progresso espiritual. Compreende? Dos equívocos que vamos cometendo e também dos acertos que vamos realizando nas inúmeras existências, vão nos ensinando, nos fazendo crescer, experimentando as provas, as lutas, as aflições, as dificuldades, porque isso é o que faz crescer. Vida mansa não faz ninguém crescer. Então você jogou na Mega Sena nessa da virada do ano? Jogou? Você sonhava com aqueles 100 milhões? Para quê? Para ter vida mansa. Não vai crescer. Porque não cresce. Vida boa não faz ninguém crescer. O que nos impulsiona verdadeiramente para frente são os aguilhões. Os aguilhões que vão cutucando, vão empurrando, te fazendo pensar, te fazendo refletir. E se hoje você está aqui dentro de um centro espírita, pensando em coisas das realidades espirituais, é porque a vida já te cutucou e agora você chegou aqui. É assim que acontece. Mas o quinto que eu gostaria de falar para vocês, princípio essencial da doutrina espírita, se chama a pluralidade dos mundos habitados. E esse daqui talvez seja o mais complicado das pessoas aceitarem, de entrar na cabeça, porque a gente não vê. Bem, pergunta a Allan Kardec, na questão de número 55 do Livro dos Espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha a pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço?
Sim. E o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. A gente se acha muito inteligente, seres excepcionais conquistando o espaço. Estamos querendo ir para Marte agora. E os espíritos disseram: está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todos os mundos que se movem no espaço são habitados. Não é louco isso? E não é sensacional? Porque é lógico, se você parar para pensar, você tem o endereço da Terra? Já conhece o endereço da Terra na Via Láctea? Procura lá no Google o endereço da Terra na Via Láctea. Então, a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. E a Terra é esse planetinha que nós estamos, que está lá na periferia da Via Láctea. Sabe a periferia? Lá no fundão. É onde nós estamos. Esse planetinha. E aí você fica pensando, mas por que tudo isso foi criado? Para ter vida só aqui, só na Terra, que não tem nada de especial, planeta como outro qualquer. Por que Deus criaria tudo isso? Para deixar aí, vazio, viajando pelo espaço. Então você acredita que Deus criou o universo. E para que Ele criou tudo isso? Para ficar tudo isso rolando, essas bolas rolando no espaço, vazias, sem utilidade. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz nenhum sentido. Porque na realidade, tudo é útil. Eles são ocupados por vida inteligente. Aí você fica perguntando, mas por que ninguém viu ainda? Vem estudar no grupo de estudo que eu vou discutir com você. Porque agora não dá tempo, tá bom? Então, são os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas a grande notícia que eu quero dar para vocês é a seguinte. Tudo que eu falei aqui representa, Vanim, de 0 a 100% do conhecimento espírita? Sim, ó. Tudo que eu falei para vocês aqui é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. E aí você deve estar pensando, mas onde é que está a notícia boa? A notícia boa, meus amigos, é que esta obra aqui, ó, ela está acessível a todos. Ela está ao alcance das tuas mãos. Mais do que isso, se você não quer estudar sozinho, esta casa espírita está acessível a todos. E digo mais, você não vai gastar um centavo para se juntar a nós. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos, que veio para esclarecer, para restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido, para dar significado ao ensino moral de Jesus, para dar sentido à nossa vida. É verdadeiramente um banquete que está servido. E o banquete está à mesa, e você está sendo convidado. Faz sentido a gente ser convidado para o banquete e não se servir? Sirva-se. A doutrina dos Espíritos está aqui. Venha estudar conosco. Vá estudar em qualquer centro espírita, centros espíritas federados da nossa 10ª União Regional. Os estudos vão mudar a sua vida, assim como tem mudado a vida de milhares de pessoas. Quando a gente está fora, a gente não tem noção daquilo que acontece a cada um que resolve abraçar o ideal espírita e entrar definitivamente para dentro de um centro espírita. Faça isso, você não vai se arrepender.
seja muito bem-vindo. Pela atenção de todos vocês, muito obrigado.